Os fenômenos climáticos são cada vez mais frequentes e o país precisa se preparar para atenuar os efeitos causados por fortes chuvas, ventos e inundações, principais causas atuais nos desastres que causam perdas irreparáveis. Desde 2012, o Brasil conta com uma política nacional de proteção e defesa civil desenvolvida para a gestão do risco de desastres. Essa política foi criada um ano após a região serrana do Rio de Janeiro ser atingida por fortes chuvas que provocaram enchentes, deslizamentos e mortes em 7 municípios. A medida prevê a articulação entre governos para promover ações de prevenção, redução, preparação para emergências, resposta e recuperação após desastres socioambientais. No entanto, para que essa política dê certo, é necessário o maior empenho da União, estados e municípios para ser efetivada. Essa instrumentalização, melhor capacitação para os técnicos, poderem agirem preventivamente e no caso do desastre. Outra situação, mais contratação de efetivo, Não adianta você ter uma defesa civil, mas não ter um número adequado de profissionais para esse setor. Na medida em que a Federação Brasileira, o país, a gente tem uma desigualdade muito grande entre estados e municípios, ter recurso, atrelar a essas diretrizes nacionais recursos é muito importante para conseguir fazer com que a gente tenha implementação em regiões que têm diferentes níveis aí de capacidades fiscais, capacidades administrativas. Apesar do governo federal ser indutor da política, falta articulação entre estados e municípios para promover, de fato, ações de prevenção e capacitação de profissionais para a defesa civil. Essa falta de entrosamento foi decisiva no caso das chuvas no Rio Grande do Sul. Apesar da crise climática promover eventos excepcionais, houve deficiência de projeto, planejamento e falhas graves na manutenção dos sistemas de proteção. O planejamento de uso e ocupação do solo dos governantes, das secretarias competentes, ela se faz necessária, cada vez mais olhar para esse uso e ocupação do solo dentro das cidades, mesmo aquelas que não são tão urbanizadas, mas que tem ali uma população já um tanto que grande, Os fenômenos climáticos extremos já são uma realidade. Portanto, são necessárias políticas efetivas para evitar mais perdas como as que assistimos recentemente no sul do país. É preciso que a União, estados e municípios tenham como prioridade em suas agendas a prevenção e diminuição dos efeitos de desastres naturais. A gente pode dizer que o Estado não... as respostas foi uma resposta à crise e não há uma política institucionalizada para responder a esses eventos. As populações pobres é quem vão sofrer com essas catástrofes. Então, esse olhar de uso e ocupação do solo, planos diretores bem elaborados, plano de desenvolvimento urbano integrado, que é um plano diretor mais macro, que visa não só uma cidade, mas uma região. Isso é muito importante a gente passar a debater, a discutir.